No caso em questão, vamos tentar debater aqui a questão de como reverter alguns casos que têm sido eventuais, esporádicos, raros, que acabam com um registro tácito nessa corte, depois do entendimento do STF do prazo decadencial de 5 anos para análise de atos de pessoal. No caso aqui, foi uma aposentadoria concedida lá nos idos de 2015, mas que só foi enviada a esse tribunal em dezembro de 2016. Então, o prazo decadencial já começava a correr só em dezembro de 2016. Logo em 2018, o Corpo de Auditores já negou o registro. Então, esse tribunal andou rápido nesse momento. E não tinha como negar o registro na situação, porque ela era realmente aberrante, a aposentadoria concedida pela Câmara de São Caetano do Sul. No caso, o município de São Caetano do Sul não tinha regime próprio de previdência, e mesmo assim foi concedida uma concessão de previdência. Não abastando esse fato aberrante de não existir regime próprio, mesmo assim ser concedido, havia outras ilegalidades, como uma incorporação de um benefício contra a disposição legal do próprio município, ou a incorporação do adicional de insalubridade, que tem caráter permanente, não pode ser incorporado. Mas, enfim, negado o registro, 2018. Em 2018, ainda há um recurso da Câmara de São Caetano do Sul. Todavia, esse recurso passa a tramitar entre as áreas técnicas dessa casa, e em 2022, isso recurso foi 2018, em 2022 ainda não havia sido analisado e é reconhecida a decadência, de acordo com o entendimento do STF no tema 445 de repercussão geral, e há o registro tácito. O registro tácito ele se dá em 24 de fevereiro de 2023. E aí vem a intervenção desse Ministério Público. Sabendo que houve o registro tácito desse ato aberrante, o Ministério Público busca reverter a situação. E como se dá? O STF, nesse tema 445 de repercussão geral, e ele faz o entendimento de dar 5 anos no máximo para o Tribunal de Contas analisar, ele pensa na lógica de como é feita a apreciação no TCU, que o TCU não dá a possibilidade do interessado participar no processo. Diferente desse Tribunal de Contas, que permite que o interessado, não só o órgão concessor, mas como beneficiário, entre no processo, recorra, em margem de declaração, ele movimente o trâmite e, dessa forma, em alguns casos, até de má fé, ele pode tentar prolongar o tempo de apreciação desse Tribunal de Contas além dos 5 anos e conseguir o registro tácito. Mas nós temos que pensar que tem que haver uma válvula de escape. E o próprio STF, quando ele põe o prazo de 5 anos, ele fala lá, sem prejuízo, no próprio julgado do STF, isso foi aclarado em sede de embargos de declaração, que a partir do registro tácito, do ato de registro tácito, abre a possibilidade de revisão do ato administrativo. E aqui há uma disposição que nós buscamos fazer em analogia com o do TCU. O MP entrou com uma ação de rescisão de julgado, mas subsidiariamente ele falou, olha, tribunal, você pode, de ofício, fazer uma revisão desse ato, conforme o TCU faz. O TCU, nas regulamentações internas, ele fala, a própria fiscalização, quando fica ciente do ato de registro tácito, se há uma inconformidade, ele mesmo já provoca a revisão de ofício. Mas aqui nós, o MP de Contas, no Estado de São Paulo, ficamos cientes dessa situação e provocamos via ação de rescisão. Nós entendemos que o prazo de 5 anos, e conforme o entendimento aqui, ele tem que ser contado do ato de registro tácito, conforme o entendimento do STF. E na própria deliberação que esse tribunal editou, para incorporar no seu entendimento o tema 445, é a deliberação 8506 de 2021, ele fala lá no artigo 1º, parágrafo único, inciso 3. O prazo previsto no caput desse artigo, são um prazo de 5 anos para decadência, ele fala, o prazo previsto no caput não abrange o tempo necessário ao exame de eventual ação de rescisão ou de rescisão de julgado. Por isso que o MP busca, sabedor do ato de registro tácito, um ato aberrante, busca mover essa ação de rescisão para reverter o julgado. Este é o ponto que eu gostaria de esclarecer, Excelência, para que a ação de rescisão seja conhecida, o caso não se entenda, que faça a revisão do ato de ofício. Obrigado, Excelências.